Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Portanto, continuaríamos para o painel seguinte. O Lúcio, julgo que está... Seria agora o Lúcio. Lúcio, olá, boa tarde. Ok, boa tarde. És tu agora que comandas boa tarde. aqui. Boa tarde a todos. Felicitar os Centros de Estudos Ibéricos. Quero muito felicitar os Centros de Estudos Ibéricos por mais este curso de verão. Já vamos no 21º, o que é de facto significativo e é de facto uma prova mais do que provada daquilo que é a capacidade de iniciativa deste centro de estudos e, portanto, de todos os seus protagonistas. Não vou adiantar muito mais para não estar aqui também a fazer elogios aos colegas e amigos. De qualquer maneira, queria também dar daqui, se me é permitido, um abraço grande ao professor Jorge Gaspar por esta magnífica apresentação, por esta magnífica conferência, por esta charneca que só fica, digamos assim, um bocadinho à frente dos casos, que eu também gosto muito, em termos das possibilidades e em termos dos arranjos e em termos dos modos como a sociedade deles tira partido. Os meus cumprimentos e espero que continue sempre assim com esta genica, com esta forma física e intelectual que lhe permita fazer estes ensinamentos maravilhosos e tirar partido e ao fim e ao cabo, que é muito importante, tudo tem a ver com tudo, porque de facto a nossa vida, a nossa cultura, a nossa civilização faz um pouco de tudo, tem a ver com tudo. Bem-aja pela sua apresentação. E então passaria a moderar este primeiro painel, que tem por título Geodiversidade, Biodiversidade e Ordenamento do Território. Vejo aqui neste grupo o Rafael Xavier, que calculo vai apresentar o primeiro tema, Geodiversidade e Biodiversidade como elemento-chave na caracterização do património natural da área da proteção ambiental do Cariri, Paraíba, Brasil. Não vejo o Kevin Rosa Santos, pergunto se está presente. Calculo que ainda chegue. O Diogo Laércio Gonçalves também já o vejo, que vai fazer uma apresentação sobre levantamentos fitossociológicos na raia divisória São Paulo-Mato Grosso do Sul, uma análise dos remanescentes florestais através de pirâmides de vegetação. E depois também não vejo aqui o Carlos Neves, o meu caríssimo amigo, que fará uma apresentação sobre Geossistema, Território e Paisagem, o célebre GTP da biogeografia, entre aspas, brasileira. Portanto, GTP e Ordenamento do Território, uma perspectiva do contexto brasileiro. Portanto, eu espero que estes dois colegas ainda cheguem, portanto, o Kevin e o Carlos Eduardo. Estava também prevista uma apresentação de um colega de Cabo Verde, o Jailson Pereira, mas o Jailson, por razões de última hora, acaba por não estar disponível a esta hora para fazer a sua apresentação, de maneira que vamos ter apenas estas 4. Com o tempo que temos, eu diria que podemos utilizar cerca de 15 minutos, se for preciso mais 1 minuto ou 2, para cada uma destas apresentações, o que nos deixaria ainda um pouquinho de tempo para conversarmos no fim, para podermos trocar ideias, para podermos fazer um debate, porque de facto este debate acaba por ser o mais importante destas apresentações. E portanto, para não estar aqui a gastar mais tempo e para não estar, digamos, a cortar digamos, o tempo necessário para os caríssimos colegas, eu pedia ao Rafael que fizesse a sua apresentação. Já disse o título, não disse os restantes participantes na elaboração desta comunicação: o Bartolomeu Israel de Sousa, a Valéria Lima, o José João de Sousa, o Rafael Artigas, colega de espanhol, e o meu nome está aqui só por uma questão de cortesia, que eu agradeço muito. Rafael, pá, gosto de ver, pá, e com esse bigode e com essa barba. Espero que esteja tudo bem contigo. E então tens a palavra durante cerca de 15 minutos para fazer a apresentação. Força.
Ok. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do curso de verão, que a gente tinha planejado participar no passado, mas infelizmente a pandemia impediu. Mas estamos aqui para compartilhar nosso trabalho e poder contribuir com o evento. Vou iniciar aqui a compartilhar a tela. Tudo ok aí, Lúcio? Tá, aí está. Está ótimo. Podes Pronto. fazer, exatamente. Pronto. Força. Vamos lá. Bom, então, o título da nossa contribuição é Geodiversidade e Biodiversidade como elementos-chave na caracterização do patrimônio natural da área de proteção ambiental do Cariri Paraibano. Esse é um trabalho que, na verdade, resulta de várias pesquisas, de várias parcerias, de um grupo grande, né? Que aqui tem o professor Bartolomeu, da UFPB, professora Valéria Raquel, da UEPB, professor José João Leles Leal de Souza, da UFV, Federal de Viçosa, professor Rafael Câmara Artigas, da Universidade de Sevilha, professor Lúcio Cunha, da Universidade de Coimbra, em que a gente vem somando esforços no entendimento da dinâmica territorial dessa área. Aqui está a imagem de satélite com o recorte da área de proteção ambiental do Cariri Paraibano. Essa unidade de conservação ela foi criada no ano de 2004 pelo governo do estado da Paraíba. Então, fica na região semiárida do Brasil e aqui, mais precisamente, no Cariri Paraibano, que é uma micro-região aqui no estado da Paraíba. Aqui está a localização da APA dentro do estado da Paraíba. E a APA ela abrange 3 municípios, São João do Cariri, Boa Vista, Cabaceiras, que tem um histórico de serem considerado um dos mais secos do Brasil. Né? Aqui as médias pluviométricas anuais variam entre 300 e 500 milímetros ano. Essa área de proteção ambiental ela tem um apelo muito grande em relação à geodiversidade e à biodiversidade, e o fato é que a CPRM, que é o órgão federal responsável pelas pesquisas minerais e geológicas no país, já elencou essa área dentro de uma proposta de criação do Geoparque Cariri Paraibano. E apenas na área de proteção ambiental do Cariri Paraibano foram levantados 13 geossítios pela CPRM. A área do projeto é maior do que a área da APA. A APA, no caso, é o nosso recorte para esse estudo. Falando um pouco das características geológicas da área, então aqui está o mapinha geológico, com o limite da APA. Dominantemente, a gente tem rochas metamórficas, ortognáceos, variados, aqui é esse lilás, e essa unidade vermelha aqui é um batólito, né, um granítico, é uma unidade remanescente ao ciclo brasiliano, datada de 580 milhões de anos, então são os granitóides brasilianos. Ela se destaca na paisagem da APA, e a outra área que se destaca é esse roxinho aqui, que também é uma unidade, uma suíte intrusiva granítica, que nós vamos ver que essas 2 unidades graníticas elas vão ser responsáveis pela sustentação principal do relevo mais elevado, dentre a matriz dominante de rochas metamórficas. Aqui a gente tem um modelo digital de elevação, em que vocês podem observar, aqui em vermelhinho, que chega a mais de 600 metros de altitude, é a Serra do Caruá, que coincide aqui com essa suíte intrusiva carnoió granítica, e todo esse batólito granítico aqui, ele está associado a esse conjunto de formas, morros, morrotes, né, geomorfologicamente falando, mas que compõem muitos afloramentos rochosos que nós denominamos aqui regionalmente de lajedos. Tá? E aqui esse perfil A-B, para vocês observarem como a variação topográfica ela muda em função da geologia. Né? Então, aqui em A, a gente começa na unidade metamórfica, quando adentra a suíte intrusiva, o relevo
ganha elevação, no caso aqui a Serra do Caruá, depois voltamos para o domínio metamórfico, e quando entra no batólito, o granitóide aqui em vermelho, aí você tem uma sucessão de morros, morrotes, enfim, um relevo bastante movimentado. Isso aqui é um mapa geomorfológico da área, né? Como já mencionamos, a única serra que classificamos foi a Serra do Caruá. As outras elevações são um pouco menores em amplitude, foram denominadas de morros e morrotes, e o amarelo e o verde são superfícies aplainadas a colinas amplas e suaves. É um relevo bastante suavizado e secado que coincide com a matriz metamórfica. Aqui, imagens de alguma dessas unidades, as planícies fluviais, aqui o horizonte, essa superfície aplainada, as colinas amplas e suaves, os morrotes, morros e a única serra da APA, a Serra do Caruá. E agora eu elenquei, para mostrar aqui para vocês, alguma dessas áreas, como são 13 geossítios, não tem tempo para a gente mostrar todos, mas trouxe aqui alguns para ilustrar a riqueza da geodiversidade dessa área de proteção ambiental. Esse aqui é o famoso Lajedo de Pai Mateus, está dentro daquele corpo granítico. Na verdade, dentro da APA, dos 13 geossítios, 12 estão dentro daquele corpo granítico, daquele batólito, e um que está fora, que a gente vai ver. Então, aqui o Lajedo de Pai Mateus é uma grande superfície lisa, rochosa, extensa, com uma grande quantidade de boulders graníticos, né? Como esse aqui que vocês podem ver na foto. Esses boulders, eles têm dimensões decamétricas, já foram contabilizados cerca de 150 boulders, que são esses matacões arredondados por processos de esfoliação esferoidal em climas pretéritos. Existem várias formas, como a Pedra do Capacete, aqui a pedra onde morou o ermitão Pai Mateus, que era um curandeiro na região, boulders com carrens, feições de dissolução, tafones basais, enfim, vários elementos característicos de geoformas de um ambiente de geomorfologia granítica. Esse conjunto de feições confere a esse ambiente uma singularidade do ponto de vista dos elementos abióticos da paisagem. No mundo só existem 3 lugares semelhantes, né, que são os outbacks australianos e o deserto da Namíbia, em que a gente encontra uma grande quantidade de boulders associados a um único local. Um outro local de grande geodiversidade é o Lajedo da Salambaia. Aqui é uma imagem de drone, que vocês podem visualizar todo o corpo granítico. Na verdade, não está todo, ele está cortado aqui. São 3,2 quilômetros contínuos de superfície granítica, que você pode caminhar por cima deles. Só que esse lajedo ele já não contém aquela grande quantidade de boulders, ele já tem uma grande quantidade de gnamas, que são depressões formadas por dissolução química. Aqui uma imagem mostrando em cima do lajedo como é que é uma superfície bem extensa. Aqui as gnamas, várias em diferentes processos, que são essas bacias de dissolução. Ao redor desse lajedo, associado à mesma fazenda, existe a muralha do Cariri e também outros matacões, também com desenvolvimento de tafones basais. Essa aqui foi denominada de Pedra do Coração. Uma outra localidade também no plutão granítico, nesse plutão intrusivo, é o Lajedo do Bravo. Aqui vocês podem ver também uma imagem de drone. O Lajedo do Bravo ele é mais fraturado do que os outros, e o fato dele ter sido mais fraturado, ele permitiu o desenvolvimento do intemperismo e formação de solo em maior quantidade e a fixação de vegetação. Então, como ele é muito fraturado, existem muitos tanques naturais, que já são essas bacias rochosas formadas pelo próprio processo de afloramento desse corpo granítico. Alguns grandes tanques orientados, norte-sul, encaixados em fraturas, mas também alguns boulders, matacões e comuns a todos, muitas pinturas rupestres, tradição agreste, datadas em termos de em torno de 3 a 7 mil anos, e também gravuras e taquatiaras que são impressas em rocha.
E um outro geossítio que eu trago que está fora do domínio, o único que está fora daquele corpo granítico, é o cânion do Rio da Serra. Aqui vocês podem ver uma imagem que a gente fez com drone. Aqui está o rio, que na verdade é o Rio Soledade, Rio da Serra é o nome local. E aqui nesse trecho rochoso, que o rio corre diretamente sobre a rocha, no caso metamórfica, ele promoveu, aqui no caso tem algumas quedas, algum desnível, ele promoveu um entalhe formando um cânion para a realidade local, foi denominado de cânion, e muitas feições do tipo marmitas, marmitas de gigante. Então essa aqui seria a imagem desse cânion. É um cânion que não é muito fundo ainda, porque o leito rochoso é muito resistente, tem coisa de 11 metros de profundidade. Aqui é o perfil topográfico e a contabilidade de marmitas em cada um desses setores, né, totalizando 346 marmitas que nós levantamos. Aqui uma imagem mais aproximada para vocês observarem quantas marmitas. Também uma feição muito particular para o atual clima semiárido. Provavelmente foi desenvolvido em climas mais úmidos. O mapa de uso e cobertura, que recentemente a gente vem trabalhando, nos mostrou que a área de proteção ambiental ela é dominada por uma caatinga arbustiva aberta e semi-aberta, somando cerca de 56% somente essas duas tipologias de vegetação, que são as mais degradadas, vamos dizer assim. A caatinga arbórea representa 0,08%, ou seja, há outros níveis de caatinga arbustiva fechada, 2%, e elas estão associadas a esse corpo granítico, a esses lajedos, e também à Serra do Caruá. Nessa superfície aplainada e as superfícies onduladas, a gente vai ter uma caatinga mais aberta e, principalmente, associada aos processos de erosão. Então, aqui eu vou trazer algumas unidades de vegetação para vocês. Aqui a unidade dominante da APA, essa superfície suavemente ondulada, domina essa caatinga arbustiva, basicamente um estrato, ou alternando semi-aberta a aberta. São raros os trechos de caatinga fechada. Aqui na Serra do Caruá, aí aqui a associação com a geomorfologia, o relevo permitiu uma proteção, essa cobertura vegetal frente às ações antrópicas, atividades humanas. Então, já na Serra do Caruá, vai ocorrer uma caatinga arbustiva arbórea densa, né? E aqui vocês podem observar que, conforme vai chegando no sopé da serra e entrando na superfície aplainada, a vegetação vai mudando em termos de porte e também de densidade, ela vai se tornando uma caatinga mais rala, mais aberta. E aqui, na área do Pluton granítico, nós temos a caatinga, que ela é, na verdade, segundo os colegas da biogeografia, quase um ecótono, porque existem espécies de Mata Atlântica, espécies do Cerrado dentro dessa caatinga. Então, uma caatinga dominantemente arbórea, arbustiva e fechada. E toda essa caatinga com espécies de ambientes mais úmidos está associada ao entorno desses afloramentos graníticos, dos lajedos. Aqui, só para vocês verem uma foto, por dentro, no período úmido, como essa vegetação é completamente diferente daquela matriz dominante que eu mostrei antes. Essa geodiversidade, essa grande quantidade de afloramentos graníticos, exporta toda a água da chuva que cai, porque o lajedo ele tem uma baixa taxa de absorção e de infiltração, ou seja, o escoamento superficial é alto, e transfere essa água para o seu entorno, e fazendo com que acumule água e sedimentos. Aqui é uma área que a gente levantou entre fraturas, entre lajedo. Essa região aqui tem uma alta diversidade de espécies, levantado pelos professores da biogeografia, professor Bartolomeu, professora Raquel, e aqui a gente encontrou um solo do tipo gleissolo melânico, um gleissolo que é um solo típico de ambientes que tem a permanência de água por bom período do tempo, ou seja, evidências do hidromorfismo. Então, como que um ambiente que chove 300 milímetros por ano vai permitir o desenvolvimento de um solo do tipo gley, né? Então, isso só foi possível por causa dessa proximidade com o entorno desses lajedos. Então, aqui que a gente traz que o patrimônio natural dessa área é indissociável em relação aos elementos da geodiversidade
que proporcionam também uma alta biodiversidade. Onde eu tenho esses lajedos, esses afloramentos, todo o entorno é um entorno de caatinga arbórea fechada, diferenciada em espécies, e na medida em que se afasta desses lajedos, a caatinga tende a se tornar dominantemente arbustiva, semiaberta e aberta. Soma-se a isso, obviamente, a questão das atividades humanas. Esses afloramentos também, de certa forma, assim como a Serra do Caruá, protegeram a vegetação das atividades humanas. Isso fez com que essas áreas ficassem mais preservadas da caprinocultura, da agricultura, enfim, e de outros ciclos econômicos na região. Bom, era essa a comunicação. Aqui eu fiz com a imagem que a gente fez recentemente, agora, sexta-feira, a gente teve lá do drone, do Lajeado Pai Mateus, vocês terem uma ideia da quantidade de boulders. Aqui de escala tem alguns grupos turísticos, vocês podem ver, para ter uma ideia da noção da área, e sempre essa vegetação de altíssimo porte e de altíssima diversidade que não ocorre no Cariri típico, padrão, que não está associado a esses lajedos e às serras. É isso aqui, as universidades participantes, o nosso grupo de pesquisa, que é o GAGAT, e as fontes de auxílio de pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado nós, Rafael. Bem-aja pela excelente apresentação, bem-aja também pela contenção dentro do tempo que tínhamos mais ou menos previsto. Talvez possamos assistir ao conjunto das apresentações e depois no final trocar algumas ideias. Já percebi que quer o Kevin, quer o Carlos Eduardo já estão connosco, de maneira que pedia ao Kevin que se apresentasse, digamos, para fazer a sua apresentação sobre a coleção de referência de fitólitos da floresta ombrófila mista com araucária. Kevin, se fizer favor. Olá, boa tarde. Estão me escutando? Só para ter um retorno. Está tudo bem? Não Tudo ouvimos sim. que você não tem a câmara ligada, mas se fizer favor, ligar a câmara e de compartilhar a tela, compartilhar o ecrã para nós podermos ver a sua apresentação. Eu vou compartilhar a tela. Eu Ok. estou sem câmera agora, mas eu vou Esteja à vontade. compartilhar. Se faz favor. Só um momento. Já temos a sua apresentação. Eu vou configurar ela aqui. Se puder reduzir o tamanho para que se veja o slide todo. Sim, estou reduzindo aqui. Acho que aqui conseguem observar, certo? Você tem isso já em PDF, não é? Portanto, Sim. é esse inconveniente. Força! É que apareceu diferente aqui para mim agora o formato de apresentação. Deixa eu ver se... não... Vou ter que ir passando assim abaixo. Ok, esteja à vontade. Ok? Nós Então, vemos bem, portanto, pode continuar. Ok, então. Boa tarde a todos. O meu nome é Kevin. Eu sou graduando em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Brasil. Este trabalho é um trabalho de minha autoria junto com a Márcia Regina Calegari, que é minha orientadora e continua sendo em outros trabalhos que vemos realizando. Somos integrantes do Laboratório de Estudos da Dinâmica Ambiental, do LEDA, que está sediado em Marechal Cândido Rondon, dentro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, como já dito,
com o título Coleção de Referência de Fitólitos da Floresta Umbrófila Mista com Araucária, numa área de Abelardo Luz, Santa Catarina. Bom, então, para introduzir esse trabalho, venho dizer antes que este trabalho é um trabalho que faz parte de um estudo maior que vem sendo realizado para elaboração de coleções de referência de fitólitos modernos. É um projeto que ele conta com a participação de pesquisadores de diversas áreas, como arqueologia, paleontologia, e também pesquisadores de várias universidades. Esse trabalho ele vem sendo realizado desde 2013 e compõe esse grupo de elaboração de coleções de referência. Então, para introduzir esse trabalho, eu vou começar falando o que são os fitólitos, né? Que está presente no título desse trabalho. Então, os fitólitos, eles são microcorpúsculos de sílica amorfa, produzidos por diversas plantas ao longo do seu ciclo vegetativo. E esses fitólitos, eles frequentemente assumem a fórmula das células, aonde essa sílica é depositada, representando, então, esses aspectos variáveis, como vocês podem observar nessas imagens abaixo. Então, os fitólitos, eles são utilizados como marcadores na tentativa de reconstituição e do entendimento das condições paleoambientais. Então, a gente pode ver que cada planta, cada ser, ela pode ou não produzir o fitólito, né? Então, para que é usado, então? O uso da análise de fitólito de plantas atuais e daqueles preservados em solo permite o desenvolvimento de uma pesquisa multiprox. Então, a análise, a morfologia e a morfometria desses corpos permite, então, identificar as plantas em diferentes níveis, por exemplo, família, gênero e espécie. Então, para apontar novas e mais informações sobre as assembleias dessa produção de fitólitos que é produzida pela FOAM, Floresta Umbrófila Mista com Araucária, foi desenvolvida, então, essa coleção de referência. No mundo, existe uma carência muito grande de coleção de referência de fitólitos modernos. Então, com isso, a gente propôs essa elaboração. A distribuição atual dos biomas brasileiros que se desenvolveram durante o Quaternário reflete, então, essa variabilidade do clima passado e de intervenções humanas. Então, para a gente entender, então, por que é realizado ou para que serve essa coleção de referência, a gente pode ter que os estudos de reconstituição paleoambiental, ou seja, a coleção sendo um subsídio para esses estudos, a gente consegue, então, perceber e entender melhor as mudanças na estrutura da vegetação, sendo elas naturais ou antrópicas, também podendo, então, ter uma compreensão melhor sobre as mudanças climáticas e de vegetação, além da evolução de paisagem e da interferência antrópica no meio. Como os objetivos desse trabalho, a gente tinha, então, o objetivo geral em conhecer a produção de fitólitos de folhas de plantas modernas da Floresta Umbrófila Mista com Araucária, especificamente, então, extrair, identificar e poder classificar os fitólitos que foram extraídos dessas folhas e estabelecer as variações de produção e de preservação entre as espécies que foram estudadas, para, se possível, obter o seu significado taxonômico e ambiental das assembleias que foram encontradas. Dentre os materiais e métodos que utilizamos, a gente tem, então, a área de estudo que está inserida dentro do fragmento 3 da Estação Ecológica Mata Preta, onde se encontra, então, a área de Floresta Umbrófila Mista com Araucária, que está localizada no município de Abelardo Luz, em Santa Catarina. A amostragem ela foi realizada ao longo de um transecto de 500 metros e foram, então, feita a extração em 5 pontos. Em cada ponto foi
coletada, extraída amostra de folha e também da serrapilheira para fazer análise de solo. Considerando, então, que esse trabalho é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2013, essa etapa ela foi realizada em maio de 2016, que ao total foram extraídas 58 espécies de plantas e nessa parte do trabalho foram analisadas 18 espécies. Esse trabalho eu venho ainda desenvolvendo. Atualmente eu estou numa segunda etapa, onde eu complemento essa análise com mais espécies e ainda continuo fazendo então fazendo a coleção e completando o estudo, né? A parte de materiais e métodos ainda a gente tem a parte da identificação, da contagem e classificação das assembleias, aonde essa etapa ela foi realizada também ano anterior para fazer a parte da extração do solo, né? E essa parte ela foi feita no laboratório na UniOeste. E agora a parte que eu realizo, já com as lâminas prontas, eu faço a parte da análise, da contagem, né, dessas plantas e consigo, então, montar a assembleia de fitólitos de cada espécie. Então, os fitólitos eles são observados em microscópio petrográfico e a gente fotografa esses morfotipos, mede e nomeia eles conforme o ICPN 2.0, que é onde a gente se baseia para conseguir dar a nomenclatura desses corpos silícicos. A última etapa dentro dos nossos materiais e métodos é a parte da análise estatística, onde a gente consegue gerar os dados, os resultados dessas contagens, agrupando eles e fazendo, então, a análise de PCA, o cluster, para a gente conseguir identificar a similaridade também dessas espécies, né? Então, a gente organiza, né, esses dados em tabelas e depois, posteriormente, a gente realiza a rodagem estatística no programa Minitab 17. Então, dentro dos resultados e discussões, essa tabela 1, ela traz, então, a lista de espécies estudadas e a abundância de fitólitos por espécie. Então, no conjunto de espécies analisadas, a gente consegue observar que 50% dessas espécies, elas apresentam uma produção de fitólito classificado como abundante. E a gente também tem espécies que não produzem fitólito, que pode ocorrer em diversas espécies e tipos de planta a não produção desses corpos silícicos. Ou seja, então 27,8% neste trabalho não apresentou essa silicificação. No total, então, a gente conseguiu identificar 18 morfotipos. O morfotipo que mais apareceu em espécies, a gente tem, então, aqui a espécie 1 com a maior número de morfotipos, ou seja, a maior quantidade de morfotipos diferentes. E a gente, deixa eu só passar aqui o próximo, a gente também conseguiu, com essa análise, definir, então, o tamanho médio de cada morfotipo que é mais representativo de cada espécie, ou seja, cada espécie com o seu morfotipo representativo. A gente também consegue notar nessa tabela 2 que mesmo em espécies diferentes, a gente tem um mesmo morfotipo que é representativo para ambas, e a gente chama esse fenômeno aí de retundância, que é uma informação muito importante para que a gente possa, então, fazer um refinamento, né, das interpretações paleoambientais, baseado, então, nessa análise fitolítica. Aqui eu tenho a figura 1 com algum dos morfotipos que foram encontrados. A gente, então, tem o nome de cada um aqui do lado direito.
E, como eu disse antes, então a gente conseguiu identificar 19 morfologias diferentes, tendo então as suas variações de tamanho. Na figura 2, a gente tem a parte da análise estatística, que é onde que a gente conseguiu gerar os resultados com essas tabelas que a gente conseguiu, essas medidas. Então, a gente tem análise de agrupamento e análise de componentes principais. Essas análises, então, ela conseguiu gerar 5 agrupamentos. Esses agrupamentos, eles reúnem as espécies que apresentam maior similaridade em termos de diversidade e quantidade dentro da categoria de morfotipo. E daí a gente tem o grupo 1, que é formado por espécies que se reúnem pelo morfotipo epidermal poligonal. Então, a gente tem aqui os morfotipos, como mostrei aqui em cima, né? E cada morfotipo tem um nome. E esse nome ele é dado conforme o CPN 2.0. E para a gente, então, ver esse agrupamento, a gente tem que entender qual morfotipo é o mais significativo ou mais representativo em cada espécie. Então, a gente tem aqui as espécies listadas do lado direito e a gente tem os grupos, né? Então, a gente tem no grupo 1 a espécie 7, 14 e 16, né? Que se agruparam. E no grupo 2 a gente tem composto por 4 espécies, que se definem, então, pela similaridade na produção de um morfotipo diferente, que é o morfotipo globular pixelate. Já no grupo 3, a gente reúne todas as espécies de amostras que não produziram. Então, podem ver que tem a espécie 3, a espécie 4, a espécie 5, a 8 e a 18, que são as espécies que não produziram fitólitos e, por isso, então, elas se agrupam. Aí a gente tem o grupo 4, que detém 3 espécies agrupadas e elas se assemelham na produção de mais de um morfotipo. Então, a gente tem a espécie 12 e a 17 se similarizando pela produção do morfotipo bloco poligonal, e as duas se assemelham junto com a espécie 10, formando então esse agrupamento. Já no grupo 5, a gente tem a similaridade definida então pelo epidermal poligonal, que é um morfotipo que tem maior representatividade nessas famílias. E a gente tem um segundo morfotipo, ou seja, o morfotipo elongate pixelate, que vai se assemelhar com esse agrupamento das espécies 6 e 13, formando então o grupo 5. Então, o que a gente pode concluir desse trabalho? Então, a gente tem a obtenção dos dados das amostras analisadas para complementação da base dos estudos que a gente já vem realizando. Então, para conseguir, então, possibilitar, ou seja, ampliar a nossa coleção de referências da floresta umbrófila mista. Não foi possível também identificar nesse trabalho nenhum morfotipo novo, nem morfotipos com significado taxonômico, mas a gente consegue corroborar esses resultados e juntar com estudos anteriores e estudos posteriores que vêm a ser realizado para fazer esse complemento, né? Então, e com os resultados, a gente ainda conseguiu, então, corroborar a redundância de um morfotipo esferoide pixelate, e fortalecer o seu significado taxonômico, ou seja, para identificar plantas euticotiladôneas. Então, com a análise fitolítica, a gente consegue, tendo a coleção como base, né, identificando o morfotipo, dizer de qual planta ou de qual espécie vem esse morfotipo, né? E isso a gente consegue fazer em uma análise de solo e mostrar dentro de áreas de preservação ambiental, usar esse estudo como forma de manejo e preservação, ou até mesmo como uma forma de dizer, né, o que está evoluindo na paisagem,
como que está sendo essa questão do manejo dentro da área. E daí esse trabalho, né, como eu disse antes, ele contou com apoio financeiro da CAPES, de um projeto PVE 2013, e com o programa Pesquisador Visitante, que contou com pesquisador da Universidade Pompeu Fabra, da Espanha. E a gente vem ainda, então, realizando estudos em complemento a essa coleção, né? Eu estou numa terceira etapa agora, que é a etapa final, onde vai fazer a junção de todos esses dados e aí conseguir sim entregar um resultado concreto e completo dessa área de manejo que a gente está estudando, que é a ESEC Mata Preta de Abelardo Luz. Muito obrigado, Kevin. Não sei se terminou, penso que sim. Sim. Muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante, muito técnica. Depois, garantidamente, que haverá algumas questões que eventualmente possam ser colocadas. E então passávamos à apresentação seguinte, pelo Diogo Laércio Gonçalves, da Unesp, de Presidente Prudente, que comunicação intitulada Levantamentos Fitossociológicos na Raia Divisória de São Paulo, Mato Grosso. Na Raia Divisória de São Paulo, Mato Grosso do Sul, uma análise de remanescentes florestais através de pirâmides de fixação. Diogo, se faz favor, tem 15 minutos. Obrigado, professor. Vou compartilhar a tela. Só confirme para mim, por favor, se vai aparecer. Então vá. Está quase. Aí está ela. Força. Seu. Bom, satisfação muito grande estar aqui novamente, né, no curso de verão, segundo ano, qual faço parte, e eu trago novamente um recorte da minha tese de doutorado, com alguns apontamentos futuros de um projeto FAPESP, cujo meu orientador, professor Messias, faz parte, professor Lúcio também. Então, aqui é um link entre meu doutorado e esses trabalhos futuros, né, que estão já em andamento. Então, eu faço uma análise, notadamente, da estrutura vertical da cobertura vegetal, de alguns remanescentes dentro da minha área de estudo, e aí eu faço o recorte apenas para a área do Mato Grosso do Sul e São Paulo. No meu doutorado, eu fiz uma análise em conjunto Paraná, São Paulo e Mato Grosso. E para esse projeto, eu foco nos impactos, né, da usina de Sérgio Mota, especialmente ali na transição entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, que é uma área de transição de biomas, da Mata Atlântica e do Cerrado, que é a nossa savana. Então, aqui eu tenho um recorte da minha área de estudo, né, mostrando o recorte, notadamente a área do alagamento, do represamento da usina Sérgio Mota, né. Então, só para contextualizar, esse é um mapa do meu doutorado, aqui eu mostro basicamente quais é a situação dos remanescentes, e quando eu olho principalmente na área do Mato Grosso do Sul, eu vejo ali a linha de transição entre os biomas, né? Então, trata-se de uma área de transição de biomas entre a Mata Atlântica e o Cerrado, né? E a metodologia que eu utilizo para a elaboração dessas pirâmides, ela vem em cima de alguns parâmetros para análise da superfície coberta pelas plantas, né? Basicamente, a combinação dos índices de abundância e dominância, né, e de sociabilidade, né, que são os índices utilizados para a elaboração das pirâmides de vegetação, que é uma metodologia utilizada pelo professor Bertrand e aprimorada pelos estudos feitos aqui pelo meu orientador no Brasil, né, vários estudos, né, feitos em vários locais do Brasil, do território brasileiro, que usa essa metodologia da pirâmide de vegetação. É uma representação gráfica, né, desses dados combinados entre abundância, dominância e dissociabilidade. Então, é um gráfico onde eu demonstro ali qual é a condição atual daquele lote analisado. E isso vai ficar mais claro quando eu apresentar os lotes a vocês. Então, foram, ao total, 4 lotes analisados, 2 deles próximos ao Parque Estadual Morro do Diabo, que é a nossa maior reserva no Pontal do Paranapanema, na região onde nós estamos inseridos, na Raia São Paulo, Mato Grosso do Sul, e também
mais 2 áreas de empréstimo de compensação ambiental feitas pela usina Engenheiro Sérgio Mota, que na época era administrada pela Companhia Energética de São Paulo, a CESP. Aqui eu tenho algumas fotos, no Parque Estadual Morro do Diabo e na área do represamento da Engenheiro Sérgio Mota, algumas áreas ali também próximos à várzea do Paranapanema, já no encontro dos rios Paraná e Paranapanema, né, o principal afluente do Rio Paraná nesse trecho. E aqui eu já venho com as fotos do lote número 1. O lote número 1, ele é um lote que apresenta uma vegetação no estágio de formação pioneira, um estágio inicial, uma vegetação de cunho aluvial, né, de áreas próximas aos rios, né, e é uma área próxima ao rio Paranapanema, na divisa São Paulo com o Paraná, então é na margem do Paranapanema, paulista, do lado paulista, e é uma área onde você tinha uma antiga cerâmica, né, que hoje encontra-se desativada, como pode-se ver nas fotos, é uma vegetação em estágio ainda pioneiro. Então, aqui a diversidade das espécies ela ainda é relativamente pequena, né, como posso ver na ficha biogeográfica, rapidamente, só para situar. E quando eu vejo a estrutura desse lote analisado pela pirâmide, eu consigo verificar aí 3 estratos bem definidos, ambos em progressão por se tratar de uma vegetação pioneira. Então, essa relação entre os estratos eu percebo a partir da análise do lote, né, essas correspondências. Esse foi o primeiro lote analisado. O segundo lote, ele já traz alguma diversidade de espécies maior, inclusive também de estratos, né? Então, eu já tenho alguns estratos superiores mais definidos com relação ao lote anterior, e é uma área próxima a um assentamento, também em Teodoro Sampaio, relativamente próximo à área urbana de Teodoro Sampaio. E aqui, apesar de também eu possuir ainda uma diversidade pequena de espécies, o número de algumas espécies, especialmente no extrato arbóreo, ele é bem considerável, principalmente a maçaranduba, que era endêmica neste local. Então, o gráfico, né, da pirâmide de vegetação, a representação gráfica da pirâmide de vegetação, ela aponta a correspondência de todos os estratos nesse lote, né, e ambos em estado de equilíbrio, né? Então, essa ertofria que eu vejo, principalmente na questão do extrato arbóreo, especialmente por conta da quantidade de exemplares da maçaranduba, que é uma espécie típica, né, dessa área de transição de biomas, né, Mata Atlântica e Cerrado, é uma espécie de ambos os biomas. E aí, passando para as áreas onde eu tenho compensações ambientais oriundas da CESP, da Companhia Energética de São Paulo, eu tenho as mesmas correspondências, né, as mesmas tentativas de correspondências dos respectivos biomas da Mata Atlântica e Cerrado, no lado paulista e no lado sul-mato-grossense, né? Então, inicialmente, analisando o lado sul-mato-grossense, eu verifico esse lote, que é uma área de compensação ambiental da CESP. Em anexo a essas áreas, tanto no lado paulista quanto no lado sul-mato-grossense, que foram analisadas, a gente vai ter bancos ativos de germoplasma, que, na verdade, são áreas feitas para coletas de sementes do Horto Florestal de Porto Primavera. Essas áreas de coletas de sementes, elas são áreas onde a antiga equipe da CESP fazia essas coletas semanalmente, distribuía essas sementes em plantações no Horto Florestal, né, em plantios de mudas, e essas mudas elas eram ora comercializadas, ora distribuídas para projetos de reflorestamento, né? A maior parte delas eram de projetos de reflorestamento na própria região do bioma da Mata Atlântica e do Cerrado. Então, dentro do Horto Florestal de Porto Primavera, essa diversidade de espécies era feita nesses 2 núcleos principais. Então, eu tinha uma área de reflorestamento, como é essa do lote número 1, em anexo, nós temos um banco ativo de germoplasma, que é uma estrutura diferente de um reflorestamento, onde eu tenho as espécies plantadas em fileiras,
para garantir que eu tenha ali a coleta de sementes daqueles determinados núcleos de espécies que são posteriormente utilizadas para reflorestamento. Então, analisando o lote em si, eu verifico já uma maior diversidade, e por se tratar ainda de uma área no Mato Grosso do Sul, mas que ainda basicamente a maior parte das espécies, elas são oriundas do bioma Mata Atlântica, então a Mata Atlântica ela ainda é uma predominante. Então é o que a gente chama de tensão ecológica, onde eu tenho já o ecótono, onde eu já tenho algumas representações, né, algumas espécies do outro bioma, porém a Mata Atlântica ainda é predominante. Então, se eu for para algumas áreas mais ao norte desta região, aí sim eu vou encontrar o bioma do Cerrado em maior evidência, com espécies de Cerrado em maior evidência. Então, aqui eu tenho a maior parte das espécies relativas à Mata Atlântica, com algumas espécies de Cerrado. E na representação gráfica da pirâmide, eu tenho também as estruturas de todos os estratos bem definidos, são terrenos relativamente planos por se encontrar próximo ao canal, né, do Rio Paraná. Então, aqui eu tenho um terreno pouco acidentado, relativamente plano e com os estratos bem definidos. Então, eu vejo em alguns outros estratos uma tendência à progressão e outros em equilíbrio, né? E aqui eu tenho a foto da equipe de coleta de sementes que me acompanhou, né, da CESP. Hoje, infelizmente, a CESP ela passou para a iniciativa privada e esse trabalho ele não teve uma continuidade como era da CESP. Então, todo esse trabalho de coleta de sementes, de distribuição, de estudo e distribuição dessas sementes e plantio de mudas para posterior projetos de restauração ecológica, hoje se encontra de uma maneira um pouco diferente pela empresa que ganhou a licitação para tomar conta da usina de Porto Primavera. Então, eu tenho essas duas áreas de banco ativo germoplasma que são anexos aos dois lotes que eu analisei, né? Então, essas são as fotos da equipe de semente nas duas áreas. Então, se a gente for analisar ali as duas placas, a correspondência é mais ou menos a mesma. Então, é um intervalo aí de mais ou menos 20 anos que esses bancos ativos de germoplasma estão em vigor, né? Lembrando que o enchimento do lago, a conclusão da obra de Sérgio Mota, ela data 99. Então, é de 1999. A partir de então é que começa esses projetos, uma vez que o projeto dessa hidrelétrica, ele precede algumas obrigações ambientais previstas no Código e na legislação ambiental brasileira atual. Então, muitas dessas compensações ambientais, elas já foram realizadas com a obra em andamento ou já com a obra concluída. Então, aqui eu verifico também o último lote, onde eu tenho uma correspondência de algumas espécies bem definidas no extrato arbóreo. Essas fotos que aparecem no item A, B e C são as áreas de entorno. Então, no dia em que foi feita essa visita, a gente notou algumas áreas de incêndio, provavelmente incêndio acidental, porque o espaço ali é muito aberto pela estrada que liga esse acesso. Então, pela investigação que tinha sido feita até então, era alguma coisa acidental, provavelmente vestígios de cigarro. E aqui eu tenho a última ficha biogeográfica, que vai me mostrar a última representação gráfica da pirâmide. Então, também verifico aqui uma quantidade de espécies relativamente maior do que nos outros itens analisados, uma correspondência muito parecida com o lote número 3, né, embora seja na outra margem, no lado sul-mato-grossense, e essa no lado paulista. E aqui também eu verifico que a pirâmide ela é muito próxima ao do lote número 3, com ambos os estratos em progressão. Então, aí eu tenho essa última representação gráfica. Então, essas análises, esses lotes analisados foram oriundos da minha tese de doutorado, e assim como outros lotes analisados pelo meu orientador, professor Messias, e de outros trabalhos de orientando deles nesta região, é que nós estamos com esse projeto agora pela FAPESP, né,
de atualizar essas áreas, né, com perspectivas futuras, especialmente no que diz respeito à verificação desses antigos levantamentos feitos in situ e com o auxílio do drone, né, que é um elemento relativamente novo ainda nessas pesquisas relacionadas à vegetação nesse aspecto da fitossociologia. Então, nós estamos revisitando essas áreas com auxílio de drones para identificar as feições dessas paisagens, né, dessas vegetações, especialmente nas áreas próximas ao lago da usina Sérgio Mota. Então, notadamente ao lote 3 e 4, onde tem uma correspondência clara ali com os reflorestamentos feitos pela CESP. Então, só para situar, que já tem algumas imagens de drone de áreas próximas ao distrito de Porto Primavera, que foi uma vila piloto criada para acolher os trabalhadores dessa usina, né? O que a gente chama de barrageiros, os funcionários das usinas hidrelétricas. Então, tem algumas áreas aí de vegetação analisadas, e a ideia é que nós partimos para um segundo momento, um trabalho parecido como este. Este foi um trabalho realizado pelo meu professor também, na Amazônia, na Calha do Tapajós, e que eu pude participar com a elaboração desses croquis dos geofaces. Então, é de identificar essas feições das vegetações e fazer os croquis dos geofaces com o auxílio do drone. Então, o drone ele auxilia muito para que a gente possa verificar, ter essa análise da vegetação a partir de uma visão oblíqua, né? E é isso, resumidamente, que eu tenho para apresentar a vocês. Agradeço e depois fico também à disposição para colocar, para que a gente possa fazer essa discussão. Obrigado. Diogo, muito obrigado. Muito obrigado muito obrigado nós todos. Penso que está aqui um trabalho também excelente, um trabalho com futuro. E sendo assim, portanto, talvez haja depois também uma ou duas questões que possamos talvez colocar. Eu dava a palavra então agora ao último participante deste bloco, portanto, o meu caríssimo, peço perdão, tirei a minha cábula do ecrã do computador. Portanto, ao meu caríssimo colega e amigo, já há uns tempos, o Carlos Eduardo das Neves. Carlos, se fizer favor, tem também 15 minutos para fazer a apresentação sobre o GTP e o ordenamento do território numa perspectiva do contexto brasileiro. Carlos, força. Obrigado, professor. Está me escutando? Está tudo ótimo. E a apresentação também já está. Está aparecendo? Já Ok. está aí. Tá, pode seguir. Então, eu vou começar a minha fala dizendo que eu vou tentar seguir aqui o tempo. Enquanto a gente é aluno, o tempo parece que nunca acaba, mas depois que a gente vira professor, parece que o tempo sempre está cada vez mais curto, né? Então, eu vou cronometrar para que eu fique dentro do limite e a gente consiga debater posteriormente, tá bom? Nessa questão, pessoal, o debate que eu pretendo fazer aqui com vocês é uma parte da minha tese, eu vou demonstrar isso para vocês posteriormente, que é relacionada ao uso do GTP voltado ao ordenamento do território, né? Tentando fazer uma articulação entre as pesquisas publicadas no cenário geográfico nacional, vinculado principalmente às dissertações e teses publicadas em diferentes programas dos 4 cantos do país. O que eu queria deixar claro de início é que, a partir do ordenamento, é possível construir novas racionalidades para uma apropriação social da natureza e construir, assim, um futuro sustentável no conceito mais crítico desse debate, né? O que eu gostaria de falar para vocês é que, quando eu penso em ordenamento, e aprendi um pouquinho disso lá no Cegote, é que o ordenamento ele deve agregar elementos em interdependência, associando as componentes físicas da natureza, da política, da ecologia, da economia, da sociedade, tentando fazer com que diferentes interesses sejam, de fato, ouvidos em suas diferentes escalas. É claro que cada um desses componentes participa de um subsistema particular, com ideias particulares, e também
com desejos e objetivos particulares. No entanto, quando a gente pensa no ordenamento no âmbito da geografia física, eu acredito que o sistema GTP, que é um protocolo didático, uma ferramenta teórico-metodológica para analisar o ambiente em sua multidimensionalidade, pode ser, de fato, uma iniciativa plausível. Pensando nessa questão, eu quero demonstrar para vocês que essa minha fala é uma parte das 7 partes da minha tese, né, que tenta, em um primeiro momento, recuperar todo o legado internacional, principalmente russo-soviético e francês. Depois tento analisar de modo mais crítico o panorama de produção analítica, e aí, para isso, eu tento articular propostas, dissertações e teses de 52 programas da pós-graduação em Geografia no Brasil, e basicamente, o que eu vou fazer aqui, hoje, é demonstrar uma rota alternativa, que, no caso, é o GTP, que talvez não tenha sido aplicado de modo tão presente quanto o geossistema no Brasil, ainda a sua utilização tem sido muito recente. No entanto, ele tem apresentado um caminho que eu julgo profícuo, porque tem aproximado a sociedade à natureza, o material e o imaterial, a questão mais naturalista do debate da geografia física e também da questão mais cultural, essencial para a gente pensar num mundo extremamente diferente. Quando eu observo nas dissertações e teses que utilizam o GTP, eu vejo que muitas teses utilizam um conceito de geossistema criado lá em 1968 pelo Bertrand, e utilizam ele como se ele não tivesse mudado, como se a trajetória do autor não tivesse sido modificada. Uma coisa é o GTP, outra coisa é o geossistema de 1968, que articula o potencial ecológico, a exploração biológica e a ação antrópica. A outra proposta é, claro, o GTP mais próximo de uma perspectiva russo-soviética, que entende o funcionamento biofísico da natureza, né? E para isso, pessoal, eu acredito que essa perspectiva de geossistema, ela seria carente se ela não tivesse o território e a paisagem como irmãs, né, para debater o ordenamento do território por causa dessas questões que eu falei inicialmente. E por isso, quando a gente analisa a trajetória da obra do Bertrand, lá, o primeiro artigo que eu analisei dele, 1959, e o último que eu analisei, demonstra uma articulação muito intensa entre diferentes conceitos. Muitas vezes, quando vem o nome do professor Georges Bertrand aqui no Brasil, logo vem à cabeça a palavra geossistema, o conceito geossistema, ou mesmo o conceito, a definição de paisagem, né, daquele artigo dele, Geografia Física Global, Esboço Metodológico. Mas o que eu queria falar para vocês é que, apesar do GTP ter sido criado enquanto uma ferramenta didática, enquanto uma perspectiva teórico-metodológica para trabalhar com a globalidade e a diversidade do ambiente, só ser criado mesmo em 1991, se nós analisamos de modo mais aprofundado toda a trajetória do Bertrand, a gente observa que o GTP tem que ser entendido como um conceito ou uma articulação de trajetória, da própria trajetória acadêmica do autor. Porque se a gente analisa a paisagem, o ambiente, o território e o geossistema na obra do Bertrand, a gente observa que, em diversos artigos, ele tenta fazer essas articulações. Apesar de 1991 ter sido o ano de divulgação desse sistema, que alguns chamam de modelo, a gente tem que ver a trajetória, como que o Bertrand foi mudando suas concepções sobre a natureza da pesquisa geográfica e, com isso, foi também remodelando, ressignificando os conceitos por ele utilizados. E, por isso, quando as pesquisas nacionais entendem o GTP, elas geralmente partem do geossistema. Mas, fazendo uma averiguação, uma análise mais rebuscada sobre a obra do autor, a gente observa que a paisagem está na base das propostas de Bertrand, e ele tenta, através de outros conceitos, chegar a essa paisagem.
Então, quando a gente analisa o GTP, apesar de ser um modelo com 3 vias, é a paisagem que tem sido a centralidade da obra dele. Uma paisagem que lá, no final da década de 60, tinha um significado e agora tem outro significado. E, por isso, o GTP tem também um conceito específico de território e um conceito específico de geossistema. No entanto, apesar da relevância dessa proposta, que tem sido aplicada, principalmente com a tradução da obra do Bertrand aqui no Brasil em 2007, tem sido aplicada continuamente, ainda não dá para se comparar o tanto de dissertações e teses que são publicadas sobre o geossistema e as teses que são publicadas, por exemplo, sobre o GTP. Se vocês observarem aqui no gráfico, nessa linha vermelha, nós temos as dissertações e teses publicadas nesses 52 programas de pós-graduação sobre o GTP, não, sobre o geossistema, desculpa, entre 2007 e 2015. Se observarmos aqui nessa linha azul, nós observamos que de 2007 até 2015, apenas 56 dissertações e teses foram publicadas sobre o GTP. Se a gente faz uma articulação entre as diferentes regiões do Brasil e qual publicou mais, qual publicou menos, há mais ou menos uma consonância entre a região Sudeste e a região Sul, tanto para a pesquisa sobre o GTP, quanto a pesquisa sobre o geossistema. A gente vai observar nesses gráficos, que eu vou passar de maneira um pouco rápida, nesse primeiro gráfico, nós vamos observar que a pesquisa hoje sobre o geossistema tem sido publicada tanto no mestrado quanto no doutorado, apesar do início, grande parte das produções terem sido desenvolvidas no âmbito do mestrado. E uma diferença que a gente observa quando compara a produção sobre geossistema isoladamente e a produção sobre o GTP é que as pesquisas sobre o GTP usam o GTP de modo muito mais central nas teses do que acontece, por exemplo, com o geossistema, que apresenta o geossistema muitas vezes como um conceito apoio de outros conceitos, como o geossistema, como o ecossistema, por exemplo. E essas pesquisas que dão centralidade ao GTP, né, essas pesquisas de dissertação e tese, utilizam o GTP como uma via, como uma possibilidade de criar produtos, de objetivar o ordenamento do território. No entanto, pessoal, apesar dos pontos positivos que a pesquisa tem gerado, quando nós analisamos a espacialização da produção em âmbito nacional, a gente observa que grande parte das propostas são publicadas na região Centro-Sul, e mais especificamente no estado de São Paulo e no estado do Paraná, em 2 universidades que têm uma influência muito grande do professor Messias Modesto dos Passos, que é um dos principais orientadores. Ele acabou orientando 37% da pesquisa nacional sobre o GTP. E isso demanda um olhar em 2 caminhos. Um, que demonstra a relevância desse orientador, mas também demonstra a pouca abrangência que o GTP tem tido em outras universidades, por exemplo. E eu acredito que, para a gente poder analisar e demonstrar uma via alternativa à utilização do GTP para o ordenamento do território, eu acho que a gente tem que conhecer a produção, tem que conhecer a história de uso desse conceito no Brasil. E pensando nessas questões e nessa trajetória, eu observo que o GTP ele tem inserido de forma muito mais intensa a geografia na questão ambiental. Por quê? Porque ele consegue relacionar o que parecia aparentemente oposto. Ele consegue relacionar questões que, apesar de apresentar particularidades, podem também ser coadunadas, podem ser articuladas num debate mais conjuntivo. E se vocês observarem as propostas de 2007 a 2015,
que utilizam o GTP, quando a gente analisa o subcampo de análise, grande parte dessas pesquisas tem um cunho ambiental. Então, se alguém perguntar para vocês para que serve de fato o GTP, ele serve para inserir a geografia no debate do ordenamento do território a partir de uma pesquisa ambiental. E por isso que uma diversidade de autores portugueses que tinham mais ou menos essa linha de pensamento foram utilizados no decorrer desse trabalho. Para finalizar, eu trouxe alguns apontamentos finais que eu vou ler para vocês e depois fazer um comentário, tudo bem? O primeiro apontamento está associado à questão mais teórico-metodológica, né? Então, o GTP tem sido útil como perspectiva teórico-metodológica de propostas voltadas ao ordenamento do território de base sustentável. Grande parte das pesquisas que utilizam o GTP visam, a partir das articulações conceituais, a partir dos seus resultados de pesquisa, gerar produtos ao ordenamento sustentável dos territórios. O segundo apontamento diz que o GTP permite analisar a complexidade do ambiente, observando as particularidades e as articulações. E, basicamente, o que eu pretendo falar com esse apontamento, pessoal, é que, através de conceitos distintos, com finalidades distintas, com procedimentos de trabalho distintos, a gente pode ainda conversar propostas diferenciadas, tentando achar não só as rupturas, mas também as articulações entre esses conceitos. O terceiro apontamento diz respeito ao uso do GTP, né, que tem ocorrido de modo crescente no Brasil, mesmo que de modo concentrado e pouco colaborativo. Apesar do GTP estar apresentando uma curva ascendente, né, o número de trabalhos sobre o GTP tem crescido, ainda se observa a orientação, o desenvolvimento de pesquisa por parte de poucos orientadores. E conhecer um pouquinho e divulgar um pouquinho da história talvez seja uma mola propulsora para que o GTP seja mais divulgado, e é isso que a presente pesquisa pretende fazer. O quarto apontamento diz respeito ao enfoque ambiental tem orientado as propostas publicadas no Brasil sobre o tema. Então, grande parte das propostas publicadas sobre o GTP tem esse enfoque ambiental, que é auxiliado aí por grande parte dos programas de pós-graduação, que tem como área de pesquisa a própria dinâmica ambiental, o ordenamento sustentável dos territórios e assim por diante. E, portanto, desculpa. Fechei? Aí. Desculpa, eu achei que tinha fechado. E, portanto, o último apontamento, né, fala sobre o uso dos conceitos separados e não alinhados à trajetória de Georges Bertrand. Falta de produtos que integram o GTP. Apesar desse cenário virtuoso da aplicação do GTP, quando a gente olha de modo crítico a produção, duas coisas podem ser avistadas em um conjunto de dissertações e teses. Os conceitos, eles são utilizados de modo separado. Há uma parte do geossistema, há uma parte do território, há uma parte da paisagem, sem que essa conversa, sem que esse diálogo necessário para trabalhar com a multidimensionalidade da questão ambiental seja de fato realizado. E isso talvez tenha gerado e tenha faltado na geografia brasileira, visto que grande parte das pesquisas não tem gerado um produto que seja de síntese, né, desses três conceitos, dessas três vertentes. Então, era basicamente isso que eu queria falar, desculpa a rapidez na fala, mas eu queria atender ao tempo. Muito obrigado e até mais. Carlos, muito obrigado nós, e não foi assim tão rápido, foi dentro do tempo, bem-aja por esta excelente apresentação, claro, uma apresentação mais conceptual, mais teórica, muito de acordo com aquilo que são os interesses do Carlos, mas que continua a ser muito interessante.
Tivemos aqui, então, 4 apresentações diversas, 4 sobre os temas e sobre as abordagens, quer no plano teórico, quer no plano metodológico. Temos ainda, talvez, aqui alguns 5, 6, 10 minutos para podermos conversar. Eu perguntava aos colegas que assistiram se querem colocar alguma questão. Eu há bocadinho olhei aqui para o bate-papo, não encontrei nenhuma questão. Se não, penso que o ideal é pedirem a palavra e falar. Se não quiserem falar, podem colocar a questão no bate-papo que eu leio para os nossos intervenientes. Enquanto espero, eu posso perguntar aqui a este grupo que está aqui nesta sala, neste grupo mais restrito, se tem alguma questão que queiram colocar. Está toda a gente muito calada. Então eu vou aqui aproveitar e vou só para dinamizar um bocadinho a discussão. Eu fui tomando as minhas notas. É um bocado complicado estar a falar até sobre intervenções nas quais tenho o meu nome, mas pronto, eu também já tenho descaramento suficiente para o poder fazer. E então começava com uma questão para o Carlos Eduardo, que é uma questão que tem a ver com estas bibliometrias e com estes modos que são sempre modos aparentemente simples, mas também são a única maneira que temos, parece-me a mim, de impor algumas métricas que nos ajudem depois a perceber estes fenómenos de influência teórica, de influência metodológica, etc. De maneira que a minha questão que se coloca é a seguinte: eu reconheço a influência do enfoque ambiental e dos problemas que neste momento existem no Brasil, e neste momento, quer dizer, que no Brasil e no mundo, à medida que o tempo vai passando, digamos, a complexidade ambiental vai aumentando e a gravidade dos problemas ambientais aumenta também, e portanto é natural que haja um ressurgimento destas metodologias para trabalho, para estas abordagens. Eu perguntava só se, de facto, há uma influência interna muito clara, portanto, não vou, está aqui o interessado, não é, o professor Messias Modesto dos Passos, depois poderá dizer alguma coisa, mas eu perguntava até que ponto é que há ou não neste conjunto de universidades, umas que utilizam mais, outras que utilizam menos, se há também influências exteriores, particularmente as influências anteriores do Bertrand, não é, naturalmente, e as influências mais recentes, por exemplo, de colegas de outras vias, de outros países, particularmente cubanos, por exemplo, que têm estado no Brasil e que têm divulgado não muito a questão do GTP como instrumento, mas a questão dos estudos geossistémicos. Para o Laércio, para o Diogo, eu tenho também uma questão que tem a ver com os pirâmides de vegetação. As pirâmides de vegetação são, digamos, também um instrumento fabuloso para caracterizar o estado da evolução da vegetação, e neste caso eu perguntaria se, de facto, na sua opinião, e neste caso específico, portanto, os diferentes graus de complexidade que encontrou, com base nestes 4 elementos, se têm a ver apenas com graus de evolução, ou com graus de degradação, se quisermos, ou com graus de recuperação, ou se têm também uma relação direta com as características geomorfológicas e particularmente com as características pedológicas que lhes estão associadas. Porque às vezes parece que há, ou pelo menos pareceu-me, entre o primeiro e os outros, aqueles que está mais afastado e aquele que está mais próximo dos corpos d'água, parece-me haver uma relação mais ou menos imediata que talvez exista também aqui. Para o Kevin, há aqui uma questão. Eu gostei muito da questão dos fitólitos, acho a questão dos fitólitos uma questão extremamente interessante. O Kevin está a começar este tipo de trabalho. O Kevin mostrou-nos como, não propriamente como se faz, mas deu para perceber mais ou menos a importância que esta metodologia tem
depois na análise paleoambiental destas áreas, e eu perguntar-lhe ou pedir-lhe se pudesse dar-nos um exemplo de utilização do estudo dos fitólitos nesta análise paleoambiental, para nós percebermos, ao fim e ao cabo, como se utiliza, para que serve, que dados, que elementos se encontram aqui para depois recuperar o trabalho. E, finalmente, para o meu colega e amigo, e lá se vão os bons nomes, Rafael Xavier, peço desculpa, não me leves a mal. Eu gostei muito deste trabalho, naturalmente, como gosto dos trabalhos que vocês fazem. Eu acho que está a haver, e era sobre isto que eu pediria um comentário, eu acho que está a haver uma questão muito importante neste tipo de análise no Brasil, que eu acho que vai ser seguida a curto prazo a nível geral. O que é que eu acho? O que é que eu acho não? O que é que me parece que vocês estão a fazer aqui e o que é que me parece que pode ser extremamente bom? A geodiversidade apareceu por reação à importância muito grande que tinha a biodiversidade nos estudos ambientais. Então, a geologia, a geografia, as pessoas começam a trabalhar a questão da geodiversidade. E começam a trabalhar a questão do geopatrimónio, a questão dos geoparques, etc. Mas neste momento parece-me que, de facto, nós devemos preocupar-nos, efetivamente, em termos particularmente da geografia, naquilo que é, não propriamente o conceito do geopatrimónio, mas aquilo que é o conceito do património natural, associando a geo e a biodiversidade, porque a geo e a biodiversidade constituem depois, com o resto, os tais geossistemas que permitem o desenvolvimento, a utilização pela sociedade de criar territórios e ter expressão na paisagem, que é o objeto de estudo da geografia e que é um modo de ser o resultado destas questões. E, portanto, eu deixava estas questões, ou melhor, não as deixava já, porque tenho aqui no bate-papo, tenho mais uma questão para o Carlos Neves, que é a seguinte: ela é de uma senhora chamada Maria Melo, e a Maria Melo pergunta, ou pede para perguntar ao professor Carlos Neves se o GTP tem sido utilizado para a análise do desenvolvimento territorial do turismo. É uma aplicação específica, uma aplicação concreta, e prende-se até um bocadinho com isto que eu estava a dizer, num sentido aplicado. E, portanto, eu penso que era interessante. Temos aqui estas questões, eu daria 2 ou 3 minutos a cada um, talvez agora em sentido inverso, começávamos pelo Carlos, que teve direito a 2 questões. Carlos, se quiser responder, faz favor. Tens que pôr som. Oi, professor. Muito obrigado. Caso eu não tenha entendido a questão, é só repetir novamente, tá bom? Eu acredito que essa escolha por uma perspectiva mais ambiental do GTP se deva à própria articulação entre o GTP e o geossistema, né? O geossistema, ele se inseriu dentro da perspectiva geográfica brasileira como uma possibilidade de relacionar a sociedade e natureza. O geossistema mudou uma geração de geógrafos, de entenderem não só as conexões da paisagem, mas as conexões no âmbito da sociedade e natureza. E por causa dessa articulação entre o geossistema e o GTP, seria muito não característico de uma pesquisa científica, né, que geralmente se faz valer de etapas, de acumulações, que o GTP hoje não fosse utilizado nessa perspectiva ambiental. Também há a questão de que grande parte dos programas de pós-graduação hoje que utilizam o geossistema tem um objetivo mais ambiental. Eu tenho, na minha tese, eu poderia demonstrar em outro momento, para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, é que grande parte das pesquisas que foram publicadas no Brasil sobre o GTP estão vinculadas a linhas de pesquisa da análise ambiental. O GTP, criado pelo professor Jorge Bertrand, ele tinha essa finalidade. Então, ele tem auxiliado na pesquisa ambiental porque ele foi criado com essa finalidade, tentar aproximar sociedade e natureza, entendido por muito tempo como polos opostos. Eu acho que era isso que era a pergunta, professor. Turismo.
Em relação ao GTP, se tem sido aplicado ao turismo, existem duas teses que eu me lembro, né, que têm utilizado o GTP e o turismo. Grande parte das pesquisas vinculadas ao GTP tem analisado a trajetória das paisagens, principalmente em áreas divisórias. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Já está, já estamos. Desculpa. Então, grande parte das pesquisas que usam o GTP no Brasil vinculam as análises e transformações históricas da paisagem. Principalmente porque, se grande parte da pesquisa se vincula a um orientador, então a linha de pesquisa desse orientador acaba prevalecendo no número de dissertações e teses. Então, o turismo ele tem sido colocado até agora, né, em um segundo plano. Mas eu posso depois enviar para vocês essas duas pesquisas que utilizam o GTP. Uma delas é uma de Santa Catarina, que eu julgo uma das perguntas, aí, uma das teses que mais avançaram sobre o GTP no Brasil, porque demonstram tanto a teoria quanto a prática desse sistema. Eu faria uma sugestão, se tiveres oportunidade e se tiveres aí junto de ti essas referências, podes talvez colocá-las no bate-papo para que a colega Maria Melo e outros eventuais interessados possam ver. E dava a palavra então ao Diogo, se faz favor. Diogo Lees. Obrigado. 2 ou 3 minutinhos só, para ter que ser rápido, peço desculpa. Tranquilo. Não, agradecer primeiro aí pela dúvida colocada, porque ela é muito pertinente, né? Embora eu tenha apresentado aqui apenas uma parte da minha tese, justamente esse link que eu faço com os demais componentes, né, da geografia física, que é importante nessa análise. Então, a pirâmide ela acaba sendo uma das representações gráficas nesse contexto. E, obviamente, que na representação gráfica da própria pirâmide, já são colocados alguns elementos realmente da ordem do relevo, do tipo de solo, e também do substrato geológico, que são importantes para que eu tenha uma visão mais completa do desenvolvimento daquela vegetação, né? Embora a representação maior dentro da pirâmide, ela diz respeito à composição dos estratos, esses elementos, eles trazem uma correspondência que, na análise de diversas pirâmides, como é o caso na minha tese, onde eu tenho 4 lotes analisados, se eu ampliar isso para outros lotes, eu vou perceber, sim, uma clara correspondência ali do tipo de solo, do tipo de relevo, no desenvolvimento daquela vegetação. Essa correspondência também que diz respeito aos próprios níveis da vegetação, tanto no que diz respeito à Mata Atlântica, como ao Cerrado, onde você tem diversos níveis da própria vegetação, né? As fitofisionomias dessa vegetação, ela altera-se com base, principalmente no relevo. Então, sim, essa correspondência ela existe, e quando eu amplio esse leque com mais pirâmides, com mais lotes analisados, ela fica ainda mais evidente. Então, realmente, essa correspondência ela aparece nessas representações, no conjunto de representações gráficas da pirâmide, que é o passo que nós estamos dando agora com esse próximo projeto, né, que é resgatar todas essas pirâmides analisadas, esses lotes analisados, para verificar justamente essas correspondências, né? E, obviamente, que os fatores antrópicos também, eles tendem a ter uma parcela muito importante na descrição dessas pirâmides. Então, mesmo que ali, em determinados pontos, né, eu tenha condições de ter um desenvolvimento dos estratos em equilíbrio, em progressão, devido a alguns fatores antrópicos, obviamente, também eu teria alguma regressão ou até mesmo a ausência de alguns estratos, pensando justamente nesses aspectos, né? Então, tanto dentro do lote quanto no entorno é importante. Então, essa análise da pirâmide em si, ela também envolve, né, a análise do entorno, onde eu coloco nas fichas os fatores
que contribui diretamente no desenvolvimento ou não daqueles estratos. Muito obrigado. Uma pergunta realmente muito pertinente. Obrigado. Muito obrigado, Diogo. Eu peço desculpa por estar a cortar, mas daqui a mais 4 minutos começa a próxima sessão e eu não queria entrar no tempo dos colegas. Rafael, se fizeres favor, só uma intervenção muito curta, se entendesse que deves fazer. Sim, Lúcio. Também concordo contigo, patrimônio natural, principalmente em áreas que têm essa relevância tanto da geodiversidade quanto da biodiversidade. No caso, na área da APA, eu não mencionei, apesar dela ter sido criada em 2004, não há plano de manejo, não há conselho gestor, só há o decreto estadual, mais nada, nem polígono imaginário. Siento interrumpir, soy Isabel, he estado siguiendo el panel, pero quería un mensaje para Valentín. Valentín não nos ouve. ¿Se me oye? Valentim, ouves-nos? Não. No. Valentim deve ter saído. Temos que experimentar daqui a pouco. Perdón. Rafael, podes continuar. Desculpa. Disculpa. Sem problema. Não, por amor de Deus, Isabel, está tudo Tranquilo. bem. Então, a geodiversidade, eu não mencionei também, há uma alta pedodiversidade dentro do Plutão Bravo. No caso, existem cambissolos áplicos, existe o gleissolo melânico que eu mostrei, vertissolos, uma quantidade de classes de solos que não se encontra nos ambientes metamórficos, de um modo geral. Então, ali existe alta geodiversidade, alta pedodiversidade, e essas características geológicas e morfológicas permitem um maior aporte hídrico para determinados embaciamentos, tanques naturais, em torno de lajedo, que associado ou se instalou uma vegetação, ou a vegetação em fase mais úmida, ela estava aí e, enfim, mudou com o semiárido, mas aí ela conseguiu permanecer. Então, a biodiversidade é muito alta. E olha que a gente não tem estudos de fauna, a gente só tem flora, tem os levantamentos fitossociológicos. Então, é de fato um patrimônio natural completo, porque é sistêmico, uma coisa está interligada à outra, é de fato um geobiossistema. Então, acho que o patrimônio natural é uma categoria que cabe bem aí para a APA do Cariri. Ok, muito obrigado. O Kevin, penso que não o vejo aqui, portanto, penso que não estará presente. Muito obrigado ao Rafael, ao Diogo, ao Kevin, ao Carlos. Dou aqui também um abraço ao Campara, ele é que devia estar a coordenar esta sessão e não propriamente eu, que não percebo tanto destas coisas, mas penso que foi uma sessão muito interessante, com temas que são atraentes, temas que são atuais e temas que nos podem levar a pensar que a geografia, particularmente a geografia física, mas a geografia no seu conjunto, nesta interface entre as questões da natureza e as questões da sociedade, é de facto uma das vias para melhor compreender o mundo e para resolver algumas das questões territoriais que nos se colocam. Só dizer que, como toda a gente sabe, e eu peço desculpa, uma nota pessoal que vai durar 15 segundos, eu fiquei absolutamente impressionado. Eu sabia dos livros e sabia do que tinha visto no Rio de Janeiro e sabia do que tinha visto em vários outros sítios do Brasil, da diferença que existe entre o modelado granítico em áreas mediterrâneas ou em regimes temperados e em regimes tropicais, mas não fazia a mínima ideia que a diferença era tão grande e que portanto, o tipo de morfologia e depois todo o tipo de sistema que se desenvolve à volta é de facto completamente diverso em função, naturalmente, das condições climáticas. Aqueles 500 milímetros de precipitação no Brasil são de facto muito mais ativos do que os nossos 1000, porque